Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um EBD online. Eu quero de já agradecer a todos, aos amados irmãos da CIB de Vitorino Freire. E essa manhã eu queria compartilhar da palavra do Senhor, está no livro de Samuel capítulo 17. E eu queria ler do verso 20 ao 25, diz assim a palavra de Deus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegando ao acampamento, quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra, os israelitas e os filisteus posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Então conversava com eles Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gade. Aproximando-se, os desafiou como de costume, e Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam: viste que aquele guerreiro que veio, ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas. Quem o matar, ele dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Santo Deus, maravilhoso Pai, até aqui o Senhor Deus tem cuidado de nós, até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que pedimos que teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos diante de uma grande, vamos dizer assim, grande adversidades, ou estamos enfrentando adversidades no contexto que nós estamos vivendo, que estamos passando aí por uma pandemia. E essa manhã eu queria estar compartilhando com os amados, trazendo algumas atitudes que Davi tomou diante do gigante, que Davi exercia na sua vida. E eu quero trazer essas atitudes, quero trazer essas características da vida de Davi, para que nós possamos, queridos irmãos, atentar para essas atitudes, possamos exercer essas atitudes no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, para que possamos assim vencer as adversidades. E a primeira atitude que eu vejo aqui na vida de Davi, no verso 20, veja só o que diz o verso 20. Davi então se levantou de madrugada, bem cedinho, e ele deixou um pastor cuidando das ovelhas. Veja só, querido, que Davi aqui, ele toma uma atitude de quem realmente é zeloso, de quem realmente tem compromisso com aquilo que faz, compromisso na obra do Senhor. E é interessante que ele deixou um cuidando das ovelhas, para ele poder fazer essa viagem, para ele poder ir até seus irmãos, levar os alimentos, levar aquilo que o pai dele pediu para que ele fizesse. Ele deixa um pastor cuidando. Então a primeira atitude: seja zeloso em meio às adversidades, as circunstâncias, os desafios. Eles não são capazes de nos barrar diante daquilo que nós sentimos pelo Senhor, diante do nosso amor pelo Senhor. Nós temos que continuar sendo zelosos na obra do Senhor. Ore, medite na palavra do Senhor, seja fiel
a Deus. E a Bíblia diz que a fidelidade de Deus dura para sempre. A Bíblia fala, querido, mesmo nós sendo infiéis, Deus continua sendo fiel. E olha o que Paulo escreve aos irmãos da época, na época de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. O apóstolo Paulo afirma: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Então, que esse zelo que você tem, que nós temos, vem do Senhor. E em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, sejamos zelosos, sejamos obedientes ao Senhor. Interessante, querido, que a sociedade de hoje é uma sociedade que infelizmente tem caminhado cada dia distante do Senhor, porque é uma sociedade que não tem atentado para as Escrituras. Mas o Senhor é tão bom que em meio a essa pandemia, muitas pessoas têm se convertido, muitas pessoas têm se voltado para o Senhor. Então a primeira atitude: seja zeloso. Davi era zeloso. E a segunda atitude, querido, que eu aprendo aqui e que eu quero compartilhar com você, é ser obediente na missão. E isso nós vimos na atitude de Davi, dele acordar cedo, acordar de madrugada, como diz a palavra do Senhor no verso 20, ele levantou de madrugada, ele levantou cedo, preparou o animal, preparou todos os alimentos que o seu pai tinha destinado para os seus irmãos. Isso está no verso 17. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos uma ênfase deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Então, querido, nós vimos aqui que Davi, ele era obediente. Não foi à toa que as maioria dos salmos é atribuído a Davi. É atribuído àquele homem de Deus. Por exemplo, no Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer: Senhor, que eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, que nós venhamos guardar essa palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Então, a segunda atitude: ser obediente na missão. Deus deu uma missão para Saul, que era exterminar todos os amalequitas. E Saul pega a melhor ovelha, pega o melhor gado, e quando o profeta Samuel chega, ele vai argumentar, dizendo: não, foi os soldados que pegaram o melhor dos animais, e depois nós vamos sacrificar a Deus, ao Senhor. Aí Samuel vai responder, está no verso 15 de 1 Samuel, no capítulo 15, do verso 22 de 1 Samuel. Então Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então a obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sejamos submissos ao Senhor, que as nossas vontades possam morrer e aí possa prevalecer a vontade de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos nos oferecer, estar oferecendo a nossa vida, nosso ser, como um sacrifício suave, um sacrifício aceitável ao Senhor, que é a nossa obediência ao Papai do céu. E o apóstolo Tiago, querido, escrevendo no capítulo 1, na sua carta, no capítulo 1, no verso 22, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos.
Então nós precisamos ouvir, aprender e praticar a palavra do Senhor. Hoje, infelizmente, a nossa geração é uma geração que tem se afastado a cada dia do Senhor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm sido rebeldes ao Senhor. Hoje, infelizmente, no campo político, juízes que era para realmente obedecer, exercer a justiça, são os primeiros a ser subordinados, a ser desonestos, a se venderem. Deputados, presidente, infelizmente, muitos têm se corrompido. Mas a Bíblia diz que o Senhor prestará conta com todos. O Senhor prestará conta com cada um de nós. Então sejamos zelosos, sejamos obedientes à missão. Qual é a missão da igreja? Primeiramente, de adorar o Senhor. Depois de compartilhar, de levar as boas novas ao perdido. Foi para isso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio para nos capacitar, para nos consolar, para colocar as palavras na nossa boca e nós sermos instrumentos de Deus. E o Espírito Santo convence as pessoas dos seus pecados, dos seus erros. Querido, a terceira atitude para vencer as adversidades: procure conhecer o inimigo, procure conhecer o problema, procure, querido, encarar de pé, firme, confiante de que o Senhor nos dará todas as ferramentas necessárias para nós vencermos os problemas e o inimigo. Veja só no versículo 17, acompanhe comigo aí no versículo 23 ao 25. Enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se, os desafiou como de costume. E Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas. Quem o matar, e lhe dá ele, quem o matar e lhe, voltar novamente, recompensará com grandes riquezas. Quem o matar, ele dará sua filha por mulher e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E no verso 27, acompanhe comigo. E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o viu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Veja só, Eliabe vai ter ciúme de Davi. Eliabe vai querer barrar Davi com conversas negativas, com palavras negativas. Querido, às vezes até mesmo as pessoas que são mais próximas da gente dizem palavras vamos dizer assim, palavras que são negativas, palavras que muitas das vezes, se você for ouvir, você é barrado, você para. Não atente para as palavras negativas. Busque a vontade de Deus. Busque ser obediente, busque ser zeloso ao Senhor. Não dê ouvido a palavras negativas. Não dê ouvido ao ciúme, à inveja, ao egoísmo, mas siga em frente. Davi não dá ouvido a Eliabe. Davi vai responder. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar.
Então não era de agora que Eliabe procurava irritar Davi. Não era de agora que Eliabe tinha ciúme de Davi. A Bíblia tem um provérbio que diz, querido, que há amigos que são mais chegados, há amigos que são mais chegados que irmão. Há pessoas que nem é irmão, não é nosso irmão biológico, são pessoas que às vezes são pessoas que nos encorajam, né? São pessoas que nos ajudam, enfim. Davi, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Davi não parou para ouvir as palavras negativas de Eliabe. Então, querido, por isso que eu vejo em Davi que ele procurou conhecer o inimigo. E nós precisamos conhecer os nossos problemas. Nós não devemos desafiar o inimigo das nossas almas. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando foi lutar pelo corpo de Moisés, não usou dos seus próprios entendimentos, do seu próprio poder, mas ele repreendeu Satanás em nome de Jesus. Precisamos repreender o inimigo em nome de Jesus. Veja só o que diz a Bíblia, o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Estejam atentos, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Como leão, ele não é leão, porque leão da tribo de Judá é o Senhor. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Querido, a igreja primitiva passou pelo grande sofrimento. Foram perseguidos, foram mortos, mas eles não deixaram de ser zelosos, de ser obedientes, de enfrentar os desafios confiante no Senhor, nas promessas de Deus para as suas vidas. Precisamos cada dia crer no Senhor confiante. Temos convicção de que as promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Interessante que Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6, no verso 12, verso 13, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados, poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os nossos inimigos não são os nossos vizinhos, não é o nosso irmão, mas o Lúcifer, Satanás e os anjos caídos. E por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. O que você tem lido? O que você tem assistido? Muitas pessoas gastam muito tempo em filmes, entretenimento, e com a palavra de Deus. Quanto tempo você tem gastado? Você tem gastado quanto tempo em oração, em meditação da palavra do Senhor? Gaste tempo com Deus. Então, querido, como vencer as adversidades? Primeira atitude, seja zeloso. Segunda atitude, seja obediente à missão. Terceira atitude, procure conhecer o problema, procure conhecer o inimigo, mas repreenda ele em nome de Jesus. Revista-se da armadura de Deus. E a quarta atitude, ser ousado, mas humilde. Davi foi ousado. No verso 32 diz assim: Davi disse a Saul: não deixe que ninguém se desanime por causa dele, teu servo lutará contra esse filisteu. Então Davi foi ousado, mas também foi humilde. O teu servo lutará. Não desanime. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja desanimado. Não está tendo culto. Eu estou desanimado, não tenho... Ore. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem se alimentado da palavra de Deus?
Alimente-se da palavra de Deus. Ore, ouça a palavra de Deus. E seja humilde. Seja ousado, mas humilde. Ousadia, querido, significa ter coragem para agir. Muitas pessoas não fazem a vontade de Deus porque tem medo do que possa acontecer. Sabe o que é que 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, seja forte, seja corajoso, confie no Senhor. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 6, sede fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem está conosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Não temas diante da pandemia, não temas diante das adversidades. O Senhor está conosco. Se o medo vier, repreenda, não se desespere, confie no Senhor. Assim como o Senhor Deus, assim como Jesus, dando aqui como exemplo, Jesus acalmou aquela tempestade. Ele vai fazer com que essa pandemia cesse em nome de Jesus. Precisamos crer, precisamos ter esperança. Porque, querido, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que confiam no Senhor, eles serão renovados. E a nossa esperança precisa ser no Senhor. E a quinta atitude que eu aprendo aqui, a quinta atitude, está no verso 33 ao verso 40. Nós vamos ler o verso 33, diz assim: porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro, é experiente desde a mocidade. Tu ainda é moço, tu ainda é jovem. Mas Davi disse: não, eu vou no nome do Deus Altíssimo. E Saul vai colocar a sua armadura em Davi. E Davi vai até provar a armadura de Saul, mas Davi vai dizer: não, eu não tenho costume com isso. Eu vou apenas com a funda, mas eu vou em nome de Jesus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eu vou em nome do Senhor, o Deus Altíssimo. É o verso 40. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Mas o que fez a diferença não era a idade de Davi, não era a funda. O que fez a diferença na vida dele foi a confiança que ele tinha no Senhor. É porque ele disse: eu vou no nome do Deus vivo, eu vou no nome do Deus poderoso, e o Senhor vai me entregar esse Golias, esse gigante, nas nossas mãos, nas minhas mãos. Então não temas, tenha atitude diante das adversidades, não relaxe, não negligencie uma vida de oração, uma vida de leitura, de meditação da palavra do Senhor. Querido, então a quarta atitude, ele foi ousado, mas humilde. A quinta atitude de Davi, ser servo. Precisamos ser servos. Davi se coloca como servo, um servo que é obediente, um servo que é autêntico. Ele diz: aqui está o teu servo, rei Saul. Eu vou lutar contra esse gigante, eu vou lutar contra esses problemas, eu não vou me esconder, eu não vou ficar ansioso, eu não vou cair numa depressão porque tem um Deus poderoso que pode me livrar, mas eu vou confiar no Senhor. Querido, o rico que se fez pobre para nos servir, para nos dar vida e vida em abundância. Olha o que diz a palavra do Senhor. Antes de eu ler a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 7, veja só o significado de um servo. Um servo é um escravo.
Uma pessoa que é totalmente dedicada a servir outra pessoa. Todo crente é chamado para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus. E servindo a Deus, nós vamos servir uns aos outros. Servindo a Deus, eu vou amar o perdido a ponto de chorar por eles, lamentar por eles, levar a mensagem de salvação. Eu vou ter misericórdia para que eles possam ser alcançados pela graça do Senhor. Porque quem é servo tem misericórdia dos outros. Quem é servo exerce a misericórdia. Quem é servo tem compaixão pelos perdidos. Quem é servo obedece a palavra. Quem é servo procura fazer a vontade do Senhor. Seja servo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O verbo que se fez carne, o verbo que se humilhou, porque ele se tornou ser humano, mas ele era 100% Deus e 100% homem. O nosso Senhor Jesus, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não revidou as calúnias, as perseguições, os sofrimentos. Ele sofreu para nos dar vida e vida em abundância. E a sexta atitude que nós devemos tomar, antes de nós falarmos da sexta atitude, que nós venhamos buscar ser como Jesus, ter compaixão das almas, confiar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, orar para as pessoas que nos perseguem e não amaldiçoar. Foi assim que Jesus fez, e tantas outras coisas, tantas bênçãos que o Senhor fez. Então, querido, a sexta atitude, confiança plenamente em Deus. Davi confiou plenamente no Senhor. No versículo 41 ao 49 fala sobre isso. Mas eu queria ler o versículo 47. E para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Querido, nós vamos vencer essas adversidades no nome do Senhor. O Senhor tem poder para intervir essa pandemia, Ele pode fazer cessar, e em nome de Jesus, o nosso Deus vai fazer isso acabar, isso vai passar, e nós vamos poder cantar, se abraçar, glorificando o nome do Senhor, com fé no Senhor. Então, querido, Davi, ele confiou plenamente no Senhor. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Não é à toa que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele era sincero. Ele pedia perdão dos seus pecados ao Senhor. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Assim diz a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 9. Podemos confiar no Senhor porque Ele é eterno, Ele é imutável, Ele não falha, tudo pode falhar. A família tem problemas, a família passa por problemas, não existe família perfeita. O poder, o dinheiro, saúde, tudo pode falhar, mas Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca falha, querido. Ele é poderoso. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmo capítulo 20, verso 7 e verso 8. Veja só, onde era a confiança de Davi? No Senhor. Não na armadura, não na espada, não na lança,
mas no Senhor. Olha o que diz o Salmo 112, verso 7. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Esse aqui é o Salmo 84, verso 12. O Salmo 112, verso 7 diz assim: não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Nós temos ouvido tantas notícias ruins, tantos desastres têm acontecido, querido, mas não temas, confie no Senhor, abre o seu coração para Ele. Davi venceu porque ele confiou em Deus. Deus mostrou para os filisteus que o orgulho e a arrogância são dois elementos que ele abomina. A Bíblia diz, querido, que Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos. Golias era orgulhoso, arrogante, e Deus o abateu. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E Davi obteve honra, obteve vitória, porque ele foi humilde e confiou, obedeceu, praticou a palavra, e por isso Deus o venceu. Deus deu a ele a vitória. Que a igreja do Senhor seja usada, que nós sejamos usados mais humildes para enfrentar os desafios que a pandemia tem causado, sem deixar de ser fiel e zeloso na obra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia dos políticos. Ó Pai, que nós, igreja do Senhor, venhamos a cada dia confiar plenamente no Senhor. Sejamos zelosos na tua obra, venhamos a ser obedientes na missão, venhamos procurar conhecer o problema, encarar e repreender o inimigo em nome de Jesus. Possamos ter uma atitude de servo. Ó Senhor, sejamos ousados, mas humildes. Pai, continue conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.
Senhor.